ontem, né, Marília, na cerimônia dos 3 anos dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, que foi o primeiro a discursar, que abriu o evento, ele entregou a carta ao presidente Lula, a carta de demissão, informando que deixaria o cargo nessa sexta-feira mesmo, como a Milena Teixeira tinha trazido para a gente aqui ao longo do Acorda Metrópolis, a apuração no metrópolis.com. A gente adiantou isso aqui no Acorda e realmente foi o que aconteceu. O Lewandowski afirmou que o pedido de demissão foi motivado por razões de caráter pessoal e familiar e o texto não traz detalhes sobre, detalhes elaborados sobre esses motivos, mas a saída acontece em meio a especulações nos bastidores de Brasília, né, Marília? É isso. E agora, os próximos passos do presidente Lula em relação a isso, porque tem um montão de ministro de Estado que vai sair também, porque vai se candidatar, é ano de eleição, né? Eles têm até abril para fazer isso, mas nesse primeiro momento é do presidente decidir quem vai ser o ministro da Justiça, o novo, e talvez separar, né? Finalmente, como ele vinha falando que faria, e criar o Ministério da Segurança Pública e arranjar um ministro também para a Segurança Pública, né? Nath, agora a incógnita, né, que fica é quais serão os ministros ou qual será o ministro. Se de fato o Ministério da Justiça e Segurança Pública ele será dividido aí. Mas ontem o ministro Ricardo Lewandowski entregou a sua carta de demissão ao presidente Lula. Nos bastidores dizem que ele entregou essa carta ali no momento antes desse discurso, né? O presidente Lula, só para a gente poder meio que desenhar para as pessoas que estão acompanhando, para poder entender direitinho o que acontece. Né? Ontem o evento aconteceu no Salão Nobre, ele fica ali no 2º andar aqui do Palácio do Planalto. No 3º andar é a sala do presidente Lula. Geralmente o que acontece antes desses eventos aqui no Planalto é que o presidente Lula recebe essas autoridades antes do evento acontecer. Então o que de bastidor que passaram pra gente é que Ricardo Lewandowski entregou essa carta ao presidente Lula ainda ontem, antes desse evento. Então o ministro Ricardo Lewandowski foi até o 3º andar, entregou a carta de demissão ao presidente Lula e tudo seguiu ali o percurso normal. Havia já de bastidor, né? A gente trouxe aqui pela colunista Milena Teixeira que Ricardo Lewandowski poderia deixar o ministério nesta sexta-feira. Acabou se confirmando ontem por conta dessa carta que foi também, a gente ouviu fontes do Palácio do Planalto confirmando a entrega dessa carta. Depois até o próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou essa carta de Ricardo Lewandowski que alegou ali motivos pessoais. O que a gente ouviu também aqui de aliados próximos ao presidente Lula é que houve um pedido por parte da família do ministro Ricardo Lewandowski para que ele pudesse deixar essa vida pública e se dedicar ali mais tempo à sua própria família, como, por exemplo, aos seus netos. Agora o que fica, Nath, é essa incógnita, né, do que será feito com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Se o governo vai ter orçamento para poder fazer a divisão desse ministério, transformando o Ministério da Justiça e tendo um Ministério da Segurança Pública. Existem diversos nomes que estão sendo ventilados para ocuparem esse cargo, como, por exemplo, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e também há diversos nomes ligados ao presidente Lula para poder seguirem à disposição para esses cargos ou então para esse cargo. Tinha a expectativa de que Ricardo Lewandowski pudesse deixar o ministério apenas quando tivesse aprovação daquela PEC da Segurança Pública e também do projeto de lei antifacção, que foram projetos apresentados no ano passado por parte do governo Lula, mas Ricardo Lewandowski acabou aí antecipando a sua saída e deve deixar o governo. Tem expectativa de que o seu nome saia no Diário Oficial da União ainda nesta sexta-feira e aí fica, né, a questão: quem serão os próximos a deixarem o governo? Porque existem as expectativas de que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, venha deixar o ministério e Dario Durigan venha assumir esse cargo deixado por Fernando Haddad. E também existem outros ministérios que devem ser deixados aí por seus ministros para que eles possam, então, pavimentar aí a sua campanha eleitoral, a campanha que começa, né, já a partir de abril, mas as movimentações, a gente vem trazendo essas movimentações
situações, Nath, que eu me recordo, pelo menos ali de agosto para frente, a gente vem se tratando quase todos os dias sobre eleição, seja aqui no Executivo, seja no Legislativo, de políticos deixando os seus cargos, pensando em deixar os seus cargos para poderem apostar em eleições em outubro deste ano. Então agora o presidente Lula tem essa questão na mesa, né, definir o que vai ser feito com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, quem deve assumir e também essas outras questões que vão chegando, né, ministros que devem sair da esplanada dos ministérios. A gente continua aqui no Palácio do Planalto, Nath, qualquer novidade eu volto com você. Maravilha, Marília. Daqui a pouquinho Marília volta então para continuar nos trazendo os detalhes aqui dos três poderes em Brasília. Falando ainda sobre esse dia